Medo de ser traída. Você é uma mulher que teme constantemente ser traída pelo outro? Ou talvez você já tenha passado por essa situação desagradável e hoje fique revivendo essas memórias, né? Será que ele está me traindo? Será que ele está fazendo alguma coisa contra mim? E você vive nesse estado de alerta, nesse estado de insegurança, temendo uma ameaça. Ou você que talvez nunca passou por essa situação, por esse episódio, mas ainda assim vive desconfiada. Quando ele pega no celular, quando ele sai sozinho, quando ele tem um comportamento diferente daquele que ele está acostumado a ter, e você fica criando essas imagens na sua cabeça, nessas possibilidades, perdendo muitas vezes o seu tempo, a sua energia, a sua entrega, e ao invés de focar naquilo que é bom, você está focando, passando o seu tempo focando naquilo que é ruim, né, naquilo que é negativo. Então nesse vídeo nós vamos falar por que esse medo acontece e como eu posso lidar com ele de uma maneira sábia, de uma maneira madura. E o primeiro ponto que nós precisamos falar aqui sobre esse medo de ser traída, essa ameaça, né, essa insegurança que você vive muitas vezes, e isso faz com que você não consiga viver de forma leve, sorrir, ser você, né? Você vive nesse estado de ameaça, nesse estado de insegurança. E o primeiro ponto que nós precisamos trabalhar é entender que esse medo, ele é irreal. É um medo que existe apenas na sua cabeça. Se você parar para pensar aqui no agora, isso não está acontecendo, não está acontecendo nada. Mas você fica pensando e alimentando esses pensamentos como se eles fossem reais. Mas se você parar para pensar na vida real, não está acontecendo nada. Ou talvez você que passou por essa situação, você fica revivendo essa memória antiga, que te transporta para o passado. Então você é impedida de viver o agora, né, de desfrutar do agora, porque você está presa no passado, ou você está presa na sua mente, nos seus pensamentos que estão afundando você nesse medo, nessa insegurança e nessa perturbação. Por isso que o primeiro passo é você entender que esse medo existe só na sua cabeça, só na sua mente. E quantas vezes você gasta a sua energia, o seu tempo, pensando nisso? Você está trabalhando, você está pensando nisso. Você está assistindo um filme, você está pensando nisso. Você está lendo um livro, você está pensando nisso. Você está orando, você está pensando nisso. Ou seja, é uma perturbação diária que você permite que aconteça. Por quê? Porque eu preciso aprender a ter domínio dos meus pensamentos. A mulher sábia e madura, ela não gasta o seu tempo imaginando cenários irreais que não estão acontecendo. Imaginando probabilidades ruins, coisas que podem dar errado. Por quê? Porque ela sabe que isso drena a energia dela. Isso faz com que ela gaste energia num sentido ruim. Não é um tipo de energia que vai elevar ela como mulher. Então essa mulher sábia, essa mulher madura, ela ocupa o seu tempo com o aqui e o agora, coisas que estão acontecendo aqui e agora. E se uma situação como essa acontecer, ela sabe que lá, quando acontecer, ela vai resolver, mas ela não perde o seu tempo aqui e agora, pensando, maquinando, construindo possibilidades, se angustiando, entrando nesse estado baixo, sabe, de vitimismo, de abandono, de humilhação, de rejeição, que colocam essa mulher para baixo. Mas ela identifica esse padrão e coloca-se para cima, ou seja, trabalhando com o que é real, com o que está acontecendo aqui e agora. Mas a mulher que está preocupada demais com esse estado de será que isso está acontecendo, ela perde oportunidades aqui no agora de construir um futuro, uma vida que ela quer viver, a mulher que ela quer se tornar, porque ela está presa ou ao passado, aquilo que aconteceu, ou está presa aos seus pensamentos, aquilo que não é real. E isso faz com que ela gaste a sua energia, a energia que ela poderia estar nutrindo, né, cultivando para poder se tornar a mulher que ela quer se tornar, construindo a vida que ela quer construir, o relacionamento que ela quer construir. Então, ela vive nesse pesar, né, nesse temer. Então, a mulher sábia e madura, ela entende que ela não pode gastar o seu tempo e a sua energia com aquilo que não é real. E o segundo ponto sobre esse medo de ser traída, a mulher sábia e madura, ela entende que ela não tem poder e domínio sobre o outro. Quando você fica presa nesse sentimento de será que ele está me traindo, cultivando esse medo de ser traída, esse medo de ser abandonada, medo de ser humilhada, rejeitada, você coloca a sua cabeça só na outra pessoa.
e esquece de todo o resto, de toda a sua vida. Além disso, você fica nesse estado de dependência emocional. É como se você se colocasse como se o outro fosse tão parte de você a ponto de te dominar. E você esquece de viver a sua vida e começa a viver a vida do outro, imaginando esses cenários que não estão acontecendo. Ou seja, a mulher sábia e madura, ela entende que ela não tem controle sobre o outro. Se o outro decidir hoje fazer o que ele quer fazer, é um direito dele, é uma responsabilidade dele, e ele que prestará conta sobre isso, assim como se fosse você. Se você hoje decidisse em você que você faria isso, praticaria tal ato, você tem total liberdade. Mas como você é uma mulher sábia, madura, convicta da sua identidade, carrega seus princípios e valores, você diz não a isso. Você rejeita esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento. Por quê? Porque não faz parte de quem você é. Não é da sua índole. Você é uma mulher de valor. E você sabe que cometer tal ato faz de você uma mulher sem valor. Mas você entende que como eu sou dona da minha vida, no sentido de eu governo a mim mesma, eu escolho o que eu quero viver, o que eu quero fazer, como falar, com quem estar, se pratico, se não pratico, você entende que você tem domínio de si, mas você não tem domínio do outro. Então, quando você entra nesse estado, nesse medo de ser traída, é como se você quisesse ter o controle do outro. Você não tem o controle sobre o outro. Quando você entra nesse estado de medo, de insegurança, de ameaça, é como se você tentasse controlar a situação, mas você não tem controle da situação. E quando você tenta ter essa posse sobre o outro e esse controle sobre a situação, você se torna uma mulher insegura, medrosa, covarde, coloca-se nesse sentimento baixo de medo de ser rejeitada, humilhada, abandonada, desprezada, ameaça, né? Será que tem outra mulher melhor do que eu? Então você vive nesse estado de ameaça. Por quê? Porque você acha que tem o controle sobre o outro. Então você quer ficar vigiando, você quer ficar controlando, manipulando, pensando nisso. Ou seja, assim como nós falamos, você se torna uma mulher desocupada. A mulher que só fica imaginando cenários catastróficos na sua mente. E deixa de ser aquela mulher sábia e madura, que constrói com aquilo que é real. Aquela mulher que está ocupada trabalhando na sua edificação. Ela entende que o outro, ele tem liberdade. Se ele quiser hoje me trair, ele tem total liberdade. Por quê? Porque é uma escolha dele. Isso significa que eu vou aceitar, que eu vou querer passar por isso, que eu estou sendo permissiva com o outro? Não. Eu só estou respeitando o outro, entendendo que o outro tem a liberdade para poder escolher. E eu entendo que situações como essas podem acontecer. Ana, mas como que eu me privo, me guardo para que isso não aconteça? Então, se você quer saber o que fazer para que isso não aconteça, situações como essas não sejam mais um potencial imaginário na sua cabeça, algo que te causa medo, que te causa angústia, pavor, sentimento de ameaça, nós vamos colocar a sua energia em outro lugar. Então, se você quer descobrir se está fazendo sentido para você, aproveite e deixe o seu gostei aqui abaixo para eu saber se esse conteúdo está contribuindo na sua edificação, para que eu possa trazer mais vídeos como esses. Então, até aqui nós falamos que esse medo de ser traída é um medo irreal. É um medo que só existe na minha cabeça. E eu preciso parar de gastar energia com aquilo que está só na minha cabeça, que não está acontecendo de fato, mas que está apenas na minha mente e que está me sabotando. Em segundo lugar, eu entendi que eu não tenho controle sobre o outro. Eu não tenho controle sobre as situações. E gastar a minha energia, o meu tempo preocupada, tentando controlar a situação, para que isso não aconteça. E tentando ter domínio sobre o outro, para que ele não faça isso, não passa de tolice, não passa de falta de sabedoria. Por quê? Porque eu estou tentando fazer força em algo que eu não tenho força. Eu tenho domínio apenas de mim, de quem eu sou. Mas sobre o outro, eu não tenho. Por quê? Porque o outro é livre. Mas ele vai prestar contas de tudo aquilo que ele tem feito. E isso não é uma ameaça, né? Nós não estamos ameaçando o outro, mas nós estamos entendendo a individualidade do outro. Então, em terceiro lugar, o que nós precisamos entender para que eu viva a minha vida, né, e pare de ficar vivendo a vida do outro e vivendo situações hipotéticas na minha cabeça. E assim como a Bíblia fala que aquilo que você imagina em sua alma, assim como você se imagina, você se torna, né? Então aquilo que você imagina que vai acontecer é como se você atraísse isso para você, né? Assim como você imagina, você se torna, você é. Então eu ficar presa a esse medo de que isso pode acontecer, pode ser sim que aconteça. Por quê? Porque é como se eu estivesse alimentando isso
de forma inconsciente. Eu alimento através dos pensamentos, da minha essência, da minha energia, como eu falo com o outro, como eu me posiciono com o outro. Então, pouco a pouco, eu vou me distanciando do outro, né? Eu vou me distanciando do meu parceiro, abrindo lacunas para que isso aconteça. Mas, para que isso realmente não aconteça, eu preciso aprender a confiar no outro. Ou seja, se você está em um relacionamento sério, você precisa aprender a confiar no outro. E quando eu digo confiar no outro, é entendendo essa individualidade que a gente conversou, que o outro é livre. Mas não quer dizer que eu o deixo livre, que eu deixo ele livre para cometer esse erro. Mas não quer dizer que eu vou controlá-lo também. Mas eu entendo que ele é responsável por ele, assim como eu também sou responsável por mim. Então eu saio desse controle, sabe, dessa dependência emocional, de tentar sufocar o outro para que ele não faça isso. Por quê? Porque a minha energia, ela não pode estar em vou controlar o outro para que ele não faça isso. Pelo contrário, não tenho força para fazer isso. Eu preciso controlar a mim mesma, trabalhar na minha edificação, porque uma mulher edificada, ela não teme a rejeição, ela não teme a traição, porque ela sabe que se acontecer, não foi algo que aconteceu contra mim, foi contra o outro, contra Deus, porque ele escolheu fazer isso, ele não é livre para poder fazer isso. Então ele escolheu fazer isso, ele prestará conta sobre isso, ele terá que arcar com as responsabilidades, né, as consequências do seu ato. Mas se somos casados, é claro que essa consequência também recai sobre mim. Mas eu não vou fazer com que isso se torne parte de mim. Aquela mulher traída, aquela mulher vítima, aquela mulher abandonada, não. Eu entendo que o outro teve uma falha no caráter, teve falta de princípios e valores, que o outro, assim como eu, ele é tentado a cometer erros, a falhar. Mas eu não vou me colocar nessa posição de mulher traída, nem a mulher vítima, rejeitada, ameaçada, abandonada, não, pelo contrário. Porque a mulher sábia e madura, ela não age com emoção, mas ela age com sabedoria, ela pensa, ela raciocina, ela se controla emocionalmente, ela tem domínio próprio. Então a mulher que trabalha na sua edificação, ela não teme ser traída. Então se você tem andado temerosa com esse sentimento de ameaça, de que pode acontecer alguma coisa, é porque você está perdendo o seu tempo e gastando a sua energia na direção errada. Você precisa trabalhar na sua edificação, me tornar uma mulher cada vez mais bela, mais amável, mais paciente, mais inteligente, mais sábia, mais madura, mais próspera, mais bela. Por quê? Quanto mais eu me edifico, mais eu convido o outro a se edificar. Então talvez você esteja nesse sentimento de temo ser traída, porque nem você e nem o outro tem se edificado. Então se eu não quero que isso aconteça, eu preciso começar a trabalhar em mim. Eu preciso elevar o meu nível para que o meu parceiro também entenda que ele precisa elevar o nível dele. Sendo assim, nós estaremos no mesmo nível elevado. Mas se eu estou um nível aqui abaixo e ele também está abaixo, nós temos grandes chances de nos tornar vulneráveis a qualquer tipo de situação. Então, a mulher sábia e madura, ela está trabalhando na sua edificação. Ela não perde tempo em ser o seu pior, em entregar o seu pior ao outro, mas ela está todos os dias trabalhando para entregar o seu melhor ao outro. Porque a Bíblia fala que tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Então, se eu estou entregando o meu melhor ao outro, se eu estou sendo o meu melhor, eu vou receber isso do outro. Por quê? Porque ele será influenciado também a mudar. Ele será influenciado também a entregar o meu melhor. Então esse medo de ser traído é um medo baixo de alguém que não está trabalhando na sua edificação. De alguém que está vivendo a sua vida de qualquer maneira. De alguém que está gastando o seu tempo de qualquer maneira. De alguém que não está priorizando plantar sementes boas para colher bons resultados no relacionamento. Aquilo que você está plantando é aquilo que você está colhendo no seu relacionamento. E aquilo que você está temendo plantar é o temor que você muitas vezes vai colher. E eu digo no sentido de medo, né? Se eu estou plantando esse medo de ser traída, eu preciso tomar cuidado porque eu posso colher isso. Ou seja, eu preciso ir para a direção contrária a esse medo. Eu preciso ir para a direção que me eleva, que me torna cada vez melhor, que me torna uma mulher inteligente, que me torna uma mulher sábia, interessante. Porque se eu temo ser traída, significa que eu não me valorizo, que eu não me respeito, que eu não me amo, que eu não sei o meu valor, que eu não estou trabalhando na minha edificação a ponto de entender que se ele escolher fazer isso, assim como nós falamos que ele tem total liberdade para fazer, tá tudo bem, porque eu sei a mulher que eu sou. Eu entendo que eu sou uma mulher, sim,
que está trabalhando na minha edificação. Eu sou uma mulher de valor, eu sou uma mulher segura de mim, eu sou uma mulher sábia, eu sou uma mulher bela, eu sou uma mulher próspera, eu sou uma mulher esforçada, amável, dedicada. Então eu não preciso me sentir ameaçada por outra mulher, porque ele pode fazer alguma coisa contra mim. Por quê? Porque eu estou sabendo o que eu estou entregando. Eu estou sabendo quem eu tenho sido. Então isso não se torna mais uma ameaça no meu coração. E muitas vezes também esse medo de ser traída é porque eu não confio na pessoa que está comigo, assim como nós falamos. Então eu preciso construir esse vínculo de conexão, de confiança com o outro. Porque muitas vezes eu não confio nele porque eu não conheço ele, eu não sei o que ele pensa, eu não sei o que ele sente, eu não conheço a história dele, eu não conheço as necessidades dele, e tudo isso me causa insegurança. Mas quando nós temos transparência no relacionamento, nós prezamos pela verdade, pela unidade. Não é só namorar, não é só fazer sexo, não é só beijar, não é só abraçar, não é só passar tempo juntos, não. É eu de fato buscar conhecer o outro, conhecer a alma do outro, os valores do outro, construir princípios juntos, falar a verdade, ter a mesma unidade de pensamento, parar de brigar e tentar consertar, se conectar. Quanto mais eu conheço o outro, menos ameaçada eu me sinto. Por quê? Porque eu sei exatamente o que o outro está pensando. Eu sei exatamente a atitude que o outro vai ter. Por quê? Porque eu conheço ele de capa a capa. Por quê? Porque eu gastei tempo para conhecer esse alguém. Mas se você gasta tempo só em si mesma, isso, naquele egoísmo, né? Não tô nem aí pro outro, só quero ser servida. Não quero ouvir o que o outro tem a me dizer. Não quero ter que concordar com o outro, porque o outro me é uma ameaça para mim, né? A forma como o outro tenta me ensinar, me corrigir, ou às vezes as discussões que a gente tem para se alinhar, eu fujo, ou eu só quero brigar, só quero me defender, só quero me justificar, ou seja, se é só sobre mim, né, o quanto eu quero ser servida, o quanto eu quero ser amada, o quanto eu quero ser valorizada, você entende que você está num lugar baixo? Por isso que essa ameaça vem, esse medo vem, mas quando eu me elevo, eu sirvo, eu dou, eu me conecto com o outro, eu sou paciente, eu sou amorosa, eu estou preocupada com as necessidades do outro, eu faço perguntas para conhecer, eu me interesso pelo mundo do outro, pelo trabalho, pela profissão, pela vida financeira, pela vida familiar, pelo que está passando, pelo que está sentindo. A gente discute sobre assuntos. Quanto mais eu conheço o outro, mais segura eu me torno ao lado do outro. Você está buscando conhecer essa pessoa que está com você? Ou você está apenas nesse estado egoísta, me preocupar só comigo mesma? E por isso eu me sinto ameaçada. Por quê? Porque é como se todos estivessem contra mim. Inclusive ele, meu parceiro. Mas por quê? Porque eu estou preocupada apenas comigo mesma. Eu deixei de me preocupar com o outro. Eu deixei de viver a vida real aqui no agora. Estou vivendo apenas no imaginário. Eu não estou dedicando tempo para trabalhar na minha edificação, para me tornar uma mulher valorizada, para que o outro me valorize. E não busque outra pessoa lá fora. Por quê? Porque eu estou me valorizando. Quando eu me valorizo, eu chamo o outro também para ver o quanto eu estou me valorizando e ele me valoriza por quem eu sou. Mas quantas vezes nós queremos ser valorizadas por aquilo que nós não somos? Queremos ser reconhecidas por algo que nós não temos feito. Queremos receber aplausos por aquilo que nós não estamos dando nem o nosso máximo, nem o mínimo, um pouquinho só. E aí a conta não fecha, né? Por isso que você vive presa a esse medo, a essa insegurança que te traz perturbação, te traz insegurança, não te traz leveza, te coloca num estado deprimente e não num estado realmente de resultado, de leveza, de objetivo, intencionalidade, de força, de alegria. E você fica presa nesse cativeiro aqui, fazendo com que tudo seja sobre você, né? Sobre o seu umbigo. Quando na verdade existe um leque de possibilidades, existe uma vida real para ser vivida. Saia desse estado de imaturidade no seu relacionamento e vá para um estado de maturidade. Se você quer se tornar uma esposa mais sábia, edificar o seu casamento, aprender a se comunicar com o seu parceiro, proporcionar um lar de paz edificado, como também se tornar uma mulher segura de si, faça sua matrícula na escola para esposas, onde você terá acesso por 2 anos para que você possa estudar, trabalhar na sua edificação e se tornar essa mulher, essa esposa madura, essa esposa segura, essa esposa que se comunica bem, que busca conhecer o seu parceiro, que sabe lidar com as adversidades do dia a dia com muita sabedoria. Faça sua matrícula e caminhe comigo rumo à sua edificação. Esse vídeo contribuiu na sua edificação, eu espero que sim, se te edificou. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para que você receba novos conteúdos como esse. Eu fico por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!